O deputado federal Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, está aqui no estúdio da Itatiaia, em Brasília, para fazer um balanço dos trabalhos da comissão e também dos trabalhos parlamentares aqui em Brasília. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na Itatiaia novamente e vai ser muito bom a gente fazer um resumo aí, uma retrospectiva desse ano. Deputado, presidente da Comissão de Educação é um cargo importante no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor avalia os trabalhos de 2024? O que o senhor acha que foi destaque? Fazendo uma retrospectiva primeiro de como foi essa eleição, né? Na verdade, a esquerda não queria de jeito nenhum eu à frente da presidência da comissão. O líder Altineu me ofereceu isso no dia seguinte, depois da minha filha nascer. Estava ali num reboliço, orei e decidi então assumir esse desafio. No começo, a esquerda me atacou e muito, né, sobre a minha incapacidade, talvez ingerência. E, de fato, a gente pode ver aí, né, passamos o ano inteiro sem ouvir nenhum tipo de polêmica na Comissão de Educação, porque, de fato, a gente priorizou o trabalho e o resultado. Então, eu tenho aqui um breve resumo rápido de números, né. A gente teve 36 audiências públicas, mais de 200 requerimentos aprovados, mais de 239 proposições deliberadas, 34 projetos de leis aprovados, dentre eles algumas metas que eu tinha colocado, a respeito de aprendizagem com relação a combater a evasão escolar, a alfabetização, a formação de professores e profissionais da educação. Então, de fato, a gente conseguiu assim, ter um avanço muito grande, conseguimos organizar ali os tantos divergências de opiniões que tinha. A esquerda, obviamente, foi em peso lá, a gente conseguiu não somente aprovar bons projetos, mas também barrar projetos ruins. E em plenário a gente conseguiu ser relator de um projeto de lei que faz com que as apreensões das polícias de aparelhos eletrônicos, né, como celulares, computadores, sejam também direcionados para escolas. Então você, basicamente, né, o crime perde e a educação ganha. Então foi um balancete muito bom nesse ano, em termos de resultados de comissão e plenário. Agora, em termos de prerrogativas de parlamentares, em termos de perseguição, em termos, de fato, de uma desproporcionalidade com o tratamento da direita e esquerda, isso, infelizmente, foi por água abaixo. Aproveitando o assunto celular e escola, qual que é a avaliação do senhor em relação a essa proposta, projeto de lei que avançou no Congresso Nacional, que restringe o uso de celulares em escolas? Então, eu tinha duas preocupações primordiais. A primeira é que é um problema real, o celular dentro de sala de aula. Quem é pai e mãe aí sabe a dificuldade que é, né, o celular dentro de sala de aula, que não ser de fins pedagógicos, tudo bem, mas infelizmente as crianças e adolescentes usam para outros fins. E é um problema que eu acredito que, primeiro, tem uma raiz que é familiar, que a família precisa cuidar disso, não pode transferir essa responsabilidade para terceiros, mas a gente vê que é um problema real, e problemas reais têm que ser discutidos, e o meu papel como legislador é tratar disso. Mas também tinha um outro ponto importantíssimo, que é a doutrinação dentro de sala de aula. Todos os vídeos que nós temos hoje, comprovando o que acontece dentro de sala de aula, é por conta do celular. E eu fui uma pessoa que sofri muito isso dentro de sala de aula, tanto na minha escola, ensino médio, quanto também na universidade, na PUC, eu sofri muito. E eu tive como provar pelo celular. Então, a gente teve que achar um meio termo de como vamos resolver o problema do celular na sala de aula e também garantir isso, a defesa dos seus direitos fundamentais para o aluno. Então, a gente conseguiu incluir emendas na CCJ, e agradeço muito ao deputado Detone por isso, e o Renan Ferreirinha também, que nos ajudou, ele foi o relator disso, de colocar a defesa dos direitos fundamentais como um artigo, e também, em um outro artigo, garantir uma exceção ao uso do celular dentro de sala de aula, que é no estado de emergência, no estado de necessidade ou por motivo de força maior. Ou seja, pela primeira vez no Brasil, nós temos aí, né, passou na CCJ um projeto que vai garantir a defesa do aluno dentro de sala de aula em casos de doutrinação. Então, os pais podem ficar em paz quanto a isso. Não foi aprovado ainda em plenário, mas os pais podem ficar em paz, que caso isso passe em plenário, garantirá aí o direito do aluno, dos estudantes, de se protegerem caso os professores não deem a aula que deveria dar. Então, do jeito que está, contempla o que o senhor pensa sobre o assunto? Com certeza, o aluno não é proibido de levar o celular para a sala de aula, ele tem que guardar o celular, ou seja, guardar dentro da sua mochila, por exemplo, vai fazer com que ele não use, e caso ele use, a escola tem, obviamente, ali uma gerência, uma arbitrariedade, seguindo a lei, para poder utilizar ali de acordo com a decisão da escola. Deputado, o Judiciário proibiu legislação municipal, que, salvo engano, a proposta feita em Belo Horizonte é de autoria do senhor, em relação à proibição de linguagem neutra nas escolas. Isso deve ser tratado aqui no Congresso Nacional? Qual que é a avaliação do senhor em relação à decisão do Supremo sobre a legislação municipal? A primeira coisa que tem que entender é o seguinte: eu não propus e fiz esse projeto, a lei em Belo Horizonte, né, à toa.
Eu fiz porque, primeiro que eu vejo que há uma divergência, uma mudança de prioridades. Né? Para mim, a prioridade da educação é um bom material escolar, uma boa estrutura escolar, uma boa alfabetização, bons índices escolares que a gente nunca teve aqui no Brasil. O Brasil ocupa a 57º no ranking da OCDE. Nós temos 1% só dos nossos alunos conseguem fazer contas matemáticas complexas e fazer uma boa redação, por exemplo. Ou seja, a gente precisa compreender que a prioridade da esquerda é outra, porque a direita nunca levantou linguagem neutra. Nunca. Enquanto o aluno não está tendo uma oportunidade de estudar numa sala que não cai gota quando chove. Então isso é o quê? Uma pauta da esquerda. Eu, de forma reativa, quis barrar isso, visto o avanço que eles colocam dentro da escola. Então isso virou lei, e agora o STF, como faz com tudo no Brasil, daqui a pouco ele vai estar decidindo se você pode ou não casar com o seu marido, ele vai decidir, foi corno, não foi corno não, ele vai decidir. Porque, afinal de contas, o STF decide tudo nesse país. Né? O Dino agora estava decidindo a respeito de contratos de cemitério de São Paulo. O que o ministro do STF tem a ver com isso? Ou seja, há, claro, uma usurpação do poder pelo STF. Ele faz o controle de constitucionalidade. Nesse caso, obviamente, não é o controle de constitucionalidade que eles estão fazendo. Afinal de contas, quem é o representante e quem faz leis é o Congresso e são as câmaras municipais e também as assembleias legislativas. O STF, por exemplo, decidiu na canetada de que o crime de homofobia era comparado ao crime de racismo. E tornou o crime de homofobia um âmbito criminal. Ou seja, o Congresso nunca legislou sobre isso. E eles falam assim, nós estamos legislando porque há um vácuo. Não há um vácuo. Nós decidimos, por exemplo, que não será isso. No caso, por exemplo, do aborto, a gente, várias vezes, a esquerda tentou emplacar isso no Congresso e não conseguiu. O que o STF fez? Pegou algo que veio do PSOL. Eles usam o STF como uma forma de dominar, para guiar o Brasil, e o STF, hora ou outra, né, dia sim, dia com certeza, fica aí se metendo nas coisas que não são deles. O investimento do PL, principalmente dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em fazer mais senadores para 2026 é justamente para alterar a legislação de forma que restrinja as competências do Supremo Tribunal Federal? A grande questão é o seguinte, hoje o órgão competente, né, o poder competente para poder julgar ministros é o Senado. Porém, a gente vê que o Senado fica amarrado porque quem julga o Senado é o STF. Então, assim, é um jogo casado. Então, se a gente fazendo mais senadores, a gente vai ter condição de, pelo menos, equilibrar a balança. Nós conseguimos aí, eu acho, se não me engano, 36 assinaturas para um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Se o Bolsonaro conseguir fazer um por estado, a gente já consegue equilibrar o jogo. Opa, vamos pela primeira vez aí pautar, né, um pedido de impeachment de ministro. Afinal de contas, eles nunca tiveram um voto, não são representantes do povo, não passaram em um concurso público e eles estão ditando o Brasil. Com relação, por exemplo, à pandemia, você vê que a pandemia, o Bolsonaro fez um decreto. Com relação a, por exemplo, deixar aberto o salão de beleza, algumas outras questões. O STF foi lá na canetada e falou, não, a decisão não é sua, não. A decisão dos governadores e prefeitos. Ou seja, do que vários outros poderes aqui no nosso país. A coisa está desequilibrada, principalmente para o âmbito de direita e esquerda. E tem que lembrar, a esquerda, Gleisi Hoffmann, Randolph, batia no Alexandre de Moraes. Jean Willis batia no Alexandre de Moraes. Agora que ele virou um pouquinho, né, de lado, aí agora o Alexandre de Moraes virou um cara excelente, sem anistia, vamos para cima da direita. Opa, peraí. O mundo ele aqui, ó, ele dá voltas. Agora, o Alexandre de Moraes está sendo, digamos assim, o carrasco que a esquerda ama. Faz busca e apreensão em casa de líder de oposição, faz prisão sem nenhum tipo de justificativa plausível, como, por exemplo, o general Braga Neto. Um general, pela primeira vez, um general de 4 estrelas, vai passar o Natal preso. Você acha que está preso injustamente? O Sérgio Cabral está solto justamente? 400 anos de que ele foi condenado à prisão. E aí, esse cara vai passar o Natal em paz, enquanto o general 4 estrelas vai para cadeia. Por que só os deputados de direita recebem busca e apreensão? Saudade da PF quando ela batia na casa, porque era de corrupção, mala cheia de dinheiro. Corrupção em estatal, a PF se prestava a isso. Agora, infelizmente, uma parte da PF, que eu também não quero falar mal da instituição, uma parte da PF está sendo capacho do ministro Alexandre de Moraes e fazendo, por exemplo, prisões ilegais. Poxa, sério mesmo, que corrupto hoje no Brasil tomou uma cana de 17 anos e ficou preso 17 anos? Ninguém. O José Dirceu, que foi o idealizador do maior esquema de corrupção do mundo, mensalão, talvez os mais jovens aí não lembram, né? Porque tem muito jovem também
que foi para a rua, fora Dilma, não é só pelos 20 centavos, até pouco tempo, porque a Copa do Mundo estava um caos, o dólar estava alto, devia estar uns 5 e pouco, agora está quase batendo 7. Estavam pedindo fora PT e depois em 2022 estavam votando no PT, ou seja, a memória do brasileiro é bem curtinha com relação a isso. Lembrando que esse pessoal todo estava tudo na cadeia, com penas gigantescas, como o José Dirceu, agora ele está solto. Deu discurso agora no Senado sobre democracia. Ou seja, as coisas estão extremamente desinvestidas. Não há um corrupto hoje no Brasil que usa uma tornozeleira eletrônica. Mas tem um monte de pessoas que, baderneiros, né, alguns Zé Manés ali, por conta de efeito manada, entraram no Congresso, alguns quebraram, outros não, outros nem estavam no dia e foram presos. Que justiça é essa? Que só pende para um lado? Isso não é justiça, isso é ditadura. E a gente precisa deixar os pontos bem claros com isso. Então, assim, agora vem o Lula com a cara de pau dele falar que, não, espero que eles tenham o que eu não tive, né? Presunção de inocência. Ah, peraí, presunção de inocência? Me dá uma prova desse golpe, me dá uma prova de fato de que eles queriam fazer algo. Se for assim, a Dilma também tem que ser presa. Porque, afinal de contas, ele solicitou ao general Vilas Boas, consultou o Exército para poder aplicar o 142. E aí, a Dilma tentou não dar um golpe. Esses caras todos aí que durante o regime militar sequestrava banco, que explodia caixa bancário, que matava pessoas, Var Palmares, que era o grupo de guerrilha da Dilma, eles vão ser condenados por isso? Não, todo mundo pediu anistia. Ou seja, eles conseguiram anistia para quem matou e roubou. Não vai dar anistia para pessoas que entraram ali e quebraram ali vidro? Você acha que esse projeto está parado daqui para frente, não anda? Então, até então, pelo que eu ouvi nos corredores, tinha-se um acordo para que o futuro, talvez, presidente Hugo Mota pautasse isso. Para que, enfim, as pessoas não tomem penas desproporcionais. Nem nos Estados Unidos, que teve morte lá na invasão do Capitólio, foi muito, muito, muito mais agressivo. As penas ali nunca chegaram nem perto ao que foi aqui no Brasil. E olha que lá o sistema penal é muito mais forte do que o daqui. Enfim, é claramente uma ânsia de calar a voz do povo, que somos nós, não são eles. E é o seguinte, o Lula, até quando o Lula dá uma decisão merda, eu confesso que eu fico assim, tá bom, pelo menos ele foi eleito. Agora, os ministros não. Eles não têm legitimidade para poder definir o futuro do nosso país. Enfim, o dólar batendo 7, prometeu picanha, tá entregando abóbora, ministro taradão, né, cometendo assédio sexual e todo mundo fica calado. Amazônia em recorde histórico de queimadas, todo mundo pianinho. Cadê Caetano Veloso? Cadê musiquinha? Não tem uma musiquinha? Não tem musiquinha? Eu queria saber qual era a musiquinha do Lula, porque a musiquinha, por mais que seja horrível, mas teve musiquinha pro Bolsonaro. Não vai ter musiquinha pro Lula, não? Então, assim, é inacreditável a indignação seletiva desse governo e a forma como eles estão tratando o povo brasileiro. Mais uma vez, não é picuinha minha com o Lula. Não é picuinha minha com o governo. Uma primeira-dama que faz um Janja Palusa de 35 milhões de reais e dinheiro público, não tem a pachorra de querer falar mal de qualquer outra pessoa, não. Se sou eu quando eu tô no domingo, que é o meu dia, né? De folga, né? Sábado, domingo, né? Domingo, que é final de semana. Eu tô lá, saio, eu vou pra algum lugar com a minha família, eles batem em mim e falam, o Nicolas gastando dinheiro público, eu não posso gastar o meu dinheiro. Mas a gente já pode gastar o seu dinheiro para poder fazer uma festa bancada com dinheiro público de 35 milhões de reais. Que saudade da nossa penúltima, né? Da nossa ex-primeira-dama, né? A Michele, que fazia trabalho social, que não tinha uma linha errada no caráter dela. Enquanto isso, a Janja xinga o cara mais rico do mundo, o Elon Musk, o cara que inclusive mandou antena para Rio Grande do Sul, um cara que falar que ele só é rico porque ele é herdeiro é sacanagem, né? O cara é uma das maiores mentes brilhantes do mundo atualmente, se não é a maior, gera milhares, milhões de empregos, e ela vai e fala fuck o Elon Musk. É um nível de insensatez, incapacidade absurda. Ou seja, esse é o breve resumo que a gente tem aí do governo Lula. Deputado, com os planos, principalmente da direita e da base bolsonarista, de avançar no Senado a partir de 2026, você acha que a partir de 2026 vai ter impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu espero que sim, a minha torcida, afinal de contas, isso nunca foi pautado em 200 anos que nós temos. É lógico que não seria pautado com o frouxo que a gente tem, que é o Rodrigo Pacheco. Ele nunca faria isso, não faz nada, inclusive. A própria esquerda fala que ele é um covarde, né, nos bastidores. Então, assim, a gente precisa ter um bom presidente do Congresso, senadores que tenham coragem. Pode ter certeza que eu não vou fazer campanha para nenhum senador que não firme compromisso
que irá impeachment o ministro Alexandre de Moraes. Não vou fazer campanha. Para a presidência da Câmara e do Senado, os nomes possíveis no momento são os prováveis: Hugo Mota para a Câmara e Davi Alcolumbre para o Senado. Qual que é a avaliação que o senhor faz? São os nomes que estão aí, assim, que estão sendo colocados, né? O senhor acha que podem ser outros? Eu acredito que com a atual movimentação, muito difícil tirar dos dois. Contudo, eu gostaria muito que a gente tivesse uma pessoa assim, mais alinhada conosco e que firme os compromissos. Então, o que eu vou conversar com o Hugo Mota, eu acho que ele tem que publicizar os acordos que foram feitos, as pautas que a gente deseja. Eu acredito, por exemplo, no âmbito da anistia, que seja também, né, não somente no voto impresso auditável, mas no voto que consiga ter uma contagem pública de votos, porque você precisa ter publicidade de quem conta esses votos. Esse projeto que avançou, o senhor acha que no fim das contas ele passa? Então, mais uma vez, tudo depende de como isso vai ser costurado nesse momento agora. Eu acho que o Hugo Mota precisa publicizar isso, precisa ter uma movimentação nesse sentido. Com o Davi Alcolumbre, eu confesso que eu nunca tive nem contato, nem conversa, não sei como vai ser no Senado, mas espero que a gente consiga avançar nas nossas pautas. Do jeito que está agora, de fato, muitos cobram nós, deputados, por mais que eu acho que esse encargo seja do Senado, para poder frear o STF, não somos nós deputados, é o Senado. Acho que o Senado ficou extremamente aquém do dever dele. Agora, qual instrumento democrático que você utiliza contra uma antidemocracia? Não tem. Não precisa de um... Basicamente, eu tô tendo que fazer um projeto para poder que um ministro cumpra a Constituição. Isso não faz sentido. Então, eu acho que a Constituição ela já é bem clara no seu artigo 53. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer votos, palavras e opiniões, ok? Então não precisa de outra coisa, não precisa de uma PEC, não precisa de nada. Basta o ministro cumprir. Nós estamos vendo hoje que eu estou sendo, por exemplo, indiciado porque eu chamei o Lula de ladrão numa missão oficial, eu estava representando... O senhor acha que o senhor passou do limite ou não? Uai, passar do limite? O cara foi condenado em 3 instâncias por diversos juízes, com uma operação com mais de 10 mil páginas, com diversas provas. Passar do limite o cara, por exemplo, fazer um rombo fiscal, igual ele está fazendo. Passar do limite é receber um ditador, como ele recebeu aqui no nosso país, o Nicolás Maduro. Passar do limite é a mulher dele xingar o Elon Musk. Entendeu? Passar do limite é ele chegar e prometer picanha e agora tá entregando literalmente nada para a população. Passar do limite é quase o dólar chegar a 7. Ou seja, eu não acho que passar do limite, e mesmo se tivesse passado do limite, eu defendo que se a esquerda passar do limite em um discurso, seja um parlamentar, ele não pode ser penalizado por isso. Não no âmbito de STF criminalmente. Se a casa quiser abrir um processo, de cassação interno, tá. Por mais que eu jamais vou defender cassação para falas e votos e opiniões de deputados. Seja direita, esquerda, centro, para trás, para frente, não me importa. Porque isso está na nossa Constituição. E a liberdade ela tem que ser plena. Não tem como ter um limitador. Ah, não. Teve um ministro aí, teve um ministro aí agora que comparou liberdade de expressão com ou quando o homem bate na mulher. Ou quando alguém joga alguém de uma ponte. Esse é o nível da discussão dos nossos ministros da STF que não teve um voto de você. Você acha que em algum momento pode ficar incontrolável, acontecer algo que de fato não deveria por causa desse... a defesa de uma liberdade de expressão sem limites, que em algum momento pode... A história mostra que tem o limite. A história mostra que é sempre mais danoso aqueles que tentaram controlar a liberdade de expressão do que aqueles que deixaram a liberdade de expressão ser discutida e debatida. Ponto. Isso é na humanidade. Quer falar dos regimes autoritários? Vê lá se tem liberdade de expressão. Vê se tem liberdade de expressão nos países que a esquerda defende. Vê se tem liberdade de expressão na Nicarágua, que tem 7 opositores presos. Vê se tem liberdade de expressão lá na Venezuela, que basicamente todos os opositores também estão presos. Aqui no Brasil não está diferente, né? Então, você acha que deixa acontecer e quando tiver algo que realmente deve ser discutido, aí discute? Não é que deixa acontecer. O que eu sinto é que deve ter uma discussão profunda e uma discussão séria. O problema é que hoje o brasileiro é o seguinte, todo mundo vira expert em tudo. Antes todo mundo era expert em Covid. Agora todo mundo virou expert em lockdown. Aí depois todo mundo virou expert em dólar, todo mundo virou expert em um monte de coisa. Peraí, a liberdade de expressão é um tema profundo que é debatido por pessoas assim, de uma condição mental e intelectual gigantesca. Não dá para poder chegar e um ministro chegar e falar, não, vou decidir, pronto, acabou. Não, peraí. Vamos historicamente, vamos ver o que está acontecendo. E outra coisa, o debate... em termos de liberdade de expressão, não é nenhum debate profundo, sabe, que filósofos debatem, não. É um debate no seguinte sentido, peraí, por que você pode me chamar de genocida e não posso chamar de ladrão? Acabou. 2 mais 2 é 4.
Por que o Lula pode ser solto mesmo com um monte de coisas em cana de corrupção e o Bolsonaro tem que ir preso porque ele queria dar um golpe? Assim, não é nem mais liberdade de expressão, é liberdade basicamente da maioria do povo brasileiro. Me pergunta se as pessoas não concordam comigo que homem tem que ir no banheiro de homem, mulher tem que ir no banheiro de mulher. Ué, tentaram me caçar por essa minha fala no dia 8, que eu coloquei lá a Nicole e falei, olha, isso aqui é ridículo? Vocês acham? O dia da peruca? Exatamente. Ah, você acha ridículo? Um homem falar que é mulher e botar uma peruca? Você acha ridículo isso? Ah, pois é, eu também. Foi o que eu demonstrei. Me fala se a maioria da população não concorda comigo. De que um homem tem que estar no banheiro de homem, a mulher tem que estar no banheiro de mulher, que o homem tem que competir no esporte de homem, a mulher tem que competir na competição de mulher. Eu sei que eu sou maioria. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Agora, queriam criminalizar essa minha fala, pedindo a minha cassação sobre isso. Então, se isso é crime o que eu estou falando e eu sou um criminoso, então mais da metade da população também brasileira é criminosa, porque elas pensam como eu. O senhor acha que é 2 pesos, 2 medidas na hora de Eu não tenho dúvidas. Me fala um jornalista aí que teve suas contas derrubadas de direita, de esquerda, né? Me fala, ou seja, para deixar claro, me fala um jornalista de esquerda que teve suas contas, redes sociais derrubadas. O senhor acha que é uma perseguição com a direita? Me fala um jornalista de esquerda que teve o seu passaporte retido. Me fala um deputado de esquerda que foi multado durante as eleições agora. Me fala um presidente de esquerda que teve atentado à vida. Me fala um deputado de esquerda que foi preso. Me fala um deputado de esquerda que foi cassado. E se houver uma solução para esse cenário que o senhor traça? A solução é o seguinte, a gente precisa, digamos assim, catequizar a população brasileira, compreender que as decisões de um voto errado, a consequência é muito grave. As pessoas que mais sofrem com uma reforma tributária, por exemplo, que vai aumentar saneamento básico, conta de água, conta de luz, vai aumentar os tributos, a gente vai ter um maior IVA, né? Maior imposto sobre valor agregado do mundo. Vamos passar a Hungria. A Hungria tem um serviço muito bom. Então, entre aspas, se eu pagasse muito imposto, mas tivesse retorno do Estado sobre isso, segurança, educação, saúde, ok. Agora a gente vai pagar um imposto gigantesco. Lembrando que Tiradentes morreu muito, muito menos, tá? Lembrando. Agora, se fosse isso, ok. Agora, não, a gente vai continuar tendo um serviço horrível com imposto lá em cima. Reforma tributária estão querendo aprovar hoje aqui no simbólico. Quem aprova permanece quando se encontra. Aprovado. A gente aprovou questões muito graves aqui para o nosso país desse jeito. Ou seja, para mim a gente tem que catequizar a população brasileira, as pessoas mais humildes, compreender que o voto dela tem muito peso. O voto, você não pode votar com o estômago e nem com o coração. Você tem que votar com a razão. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Mas você chega para comer um picolé. Tem um picolé de fezes e de limão. Qual que você quer? Mas o de limão é muito azedo. Ele fala muito palavrão. Porque ele é meio estourado, né? O outro é fezes. Então, assim, a gente precisa compreender isso. Eu tenho feito um trabalho nesse sentido, sabe? Principalmente com os mais jovens, de mostrar que nós somos livres para poder escolher. Você não pode deixar a escola, a universidade te massacrar somente pelo coletivo. Conscientizar vários políticos vários jovens a entrarem na política. A gente apoiou aí umas 200 e tantas pessoas e conseguimos apoiar mais da metade, eleger mais da metade disso, com o trabalho deles, com o esforço deles, mas a gente deu um apoio no Brasil inteiro. O Pablo, por exemplo, né, Almeida, foi o vereador mais votado da história de Belo Horizonte, mais de quase 40 mil votos. A gente tem também em Contagem, em Betim, em Ribeirão das Neves também teve uma votação gigantesca que não foi eleito, mas uma votação mais do que os próprios eleitos. Então a gente está fazendo um trabalho de base muito grande, nos dedicando, nos sacrificando, para poder mostrar para as pessoas que é loucura. Como você chega com uma pessoa, por exemplo, do Maranhão, que tem o pior IDH do Brasil, foi sempre governado pela esquerda. Por que as pessoas continuam votando na esquerda? Então, o próximo passo é tomar os estados da esquerda, avançar, a direita avançar... Não, o espaço os estados do Nordeste? O espaço ele é gradual e óbvio... Porque tem essa estratégia, né? Ocupar o espaço da educação, que Sim. originalmente a esquerda ocupar o espaço Sim. da cultura, ocupar os conselhos. Ocupar o Nordeste é um plano da direita? Olha, eu acho que é o seguinte, a esquerda ela tem um plano de poder. Eu confesso que eu tenho um plano de Brasil. Até mesmo porque... você vai ver que, poxa, se o PT tivesse um plano de Brasil, o Nordeste seria a região mais desenvolvida do Brasil, porque eles amam falar do Nordeste. E zero eu de culpar o Nordeste, eu amo o Nordeste, as pessoas lá também, eu tenho certeza que me amam, eu vou para lá, sou extremamente bem recebido,
zero, sabe, zero problemas. É óbvio que tem sempre um que vai ali te xingar, etc., mas isso faz parte da democracia, inclusive, não quero que todos me amem. Contudo, eu vejo que as pessoas são enganadas, as pessoas mais humildes são enganadas. E eu confesso que são mesmo, porque muitas vezes um prato de comida, uma assistência, que não para poder tirar ela daquela condição, é para poder manter ela ali como um escravo eleitoral, faz com que a pessoa continue votando na esquerda. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é, óbvio, ir nos locais que tem, digamos assim, mais escassos da direita. E agora o André Fernandes, por exemplo, a prefeitura de Fortaleza fez esse trabalho, perdeu por praticamente 6 mil votos. Conseguiu colocar a gente na rua, o candidato do PT não faz isso nunca sozinho. Os vídeos são, assim, incríveis. E uma pena perder, mas pode ficar em paz. Eu falei com a esquerda, falei, pode ter tranquilo que ninguém vence um homem paciente. Eu sou paciente, eu tenho 28 anos. Vão avançar para o Nordeste. Vamos, claro, vamos para o Nordeste, vamos para o Norte. Poxa, olha só, Marina Silva. Recorde de queimadas na Amazônia. Onde está a Marina Silva? Manaus pegando fogo. Você vê ali Cuiabá pegando fogo também. A região norte do país está largada. Cadê a Marina Silva? Depois de muito tempo, mais uma vez, ela se torna ministra do Meio Ambiente no governo do Lula. Cadê? Ou seja, quando você mostra isso, e muitas das vezes, algumas poucas pessoas mais falam, né? Ah, mas o Nicolas, os deputados só falam, só postam vídeos. Posso falar, esse vídeo que eu posto, a esquerda está maluca para derrubar. O vídeo que eu posto, a esquerda está indignada e ela quer acabar. Não é à toa que elas querem censurar as redes sociais. Então, assim, não subestime a nossa fala, não subestime a nossa capacidade de engajar as pessoas na rede social. Hoje eu tenho um alcance de praticamente 500 milhões de pessoas só no Instagram. A gente consegue. Eu tenho mais engajamento do que o Lula, eu tenho mais engajamento que o Trump. E eu não falo isso com forma de vaidade, não, porque a rede social é a minha maior defesa e o seu maior ataque. E o senhor acha que o algoritmo favorece a direita, como muitos apontam? Que favorece o quê? Vai postar alguma coisa, por exemplo, no Facebook, ou postar alguma coisa ali no YouTube, você vai tomar ataque. Poxa, tem vídeo no YouTube de músicas falando para matar policial, que a gente Enfim, não vou cantar aqui, que senão eu vou dar moral pro cara. Mas vários estilos de música que fazem apologia às drogas, que querem, que falam frontalmente ao atacar policial. Fala alguma coisa, por exemplo... Não, poxa, o Instagram deixa uma empresa que vende a cabeça do Bolsonaro cortada ser vendida, pô. Vai eu falar qualquer coisa do Lula, vou tomar ali alguma coisa, algum strike. Então, assim, não favorece. A gente sabe que as redes sociais agora estão experimentando uma pancada do STF, porque eles vão perder, óbvio, muitos usuários, se isso avançar, mas as redes sociais, a não ser o X, eles precisam fazer uma repaginada aí na maneira das regras da comunidade. Deputado, o senhor se vê candidato à presidência da República quando tiver idade para isso, porque são 35 anos, muitos eleitores da base bolsonarista pedem isso, o senhor se vê nessa posição, nesse lugar? Olha, eu fico feliz com isso, de fato, diferentemente de outras pessoas que falam que o povo clama por isso, eu vou ser pé no chão, de compreender que realmente muitas pessoas falam isso comigo. Eu fico muito feliz porque eu sei que eu sou jovem e as pessoas têm uma esperança muito grande no meu nome. Eu sei que eu não sou corrupto. Eu sei que eu nunca vou estar numa lista de corrupção. Eu sei que meu caráter é idôneo. Eu sei que aquilo que eu prego, eu vivo. Eu sei também que eu não sou uma pessoa perfeita, que eu tenho minhas falhas. E isso nos faz ficarmos iguais. Eu só acredito que as pessoas, quanto mais elas me conhecerem, mais elas vão ter a certeza de que se algum dia eu chegar nesse posto, elas vão votar sem nenhum tipo de medo. Porque eu não acredito que colocando as mesmas pessoas nos mesmos lugares, a gente vai ter resultados diferentes. Se algum dia, né, o Brasil me der essa condição, pode ter certeza que o Brasil vai me dar essa condição, mas atrás de mim vai estar também um Deus que vai conseguir me capacitar para isso. Eu não tenho dúvidas. Se eu não colocar a minha fé e a minha esperança de que o Senhor está junto comigo, eu teria largado isso aqui há muito tempo. Então, sim, se algum dia eu estiver preparado e chegar o momento, pode ter certeza que eu vou doar meu coração, meu tempo e a minha vida para esse país. Então o senhor tem vontade e há a possibilidade de um dia ser candidato à presidência da República? Olha, eu não tenho dúvidas, quando o Neymar começou a jogar no Santos, ele tinha o desejo de ganhar a UEFA, né? Ou ganhar a Copa do Mundo. Então, obviamente, que o meu sonho é servir o país. Eu não tenho dúvidas que é uma missão gigantesca, sentar naquela cadeira, ainda mais com a esquerda que a gente tem no Brasil. Todos os problemas do mundo se tornam seus, já é assim, né? Qualquer coisa que acontece em Minas, a culpa é minha. Qualquer coisa que acontece em BH, a culpa é minha.
Só que eu não tenho dúvidas que até lá a gente vai conseguir fazer um bom trabalho para poder deixar o país, de fato, assim... O meu sonho é que eu me torne presidente e que no meio do mandato as pessoas nem lembrem quem são presidentes, sabe? Porque assim, vai estar bom, vai estar tão bom que a política não vai ser um engodo, não vai ser um peso na vida das pessoas. Você chega, por exemplo, em diversos países, seja na Europa, chega, por exemplo, nos Estados Unidos, poucas pessoas muitas vezes sabem quem é o counselor, né? Quem é o deputado, porque assim, a vida já está legal. E o meu sonho, que não tem como fazer isso, mas o meu sonho era mostrar, dar uma passagem de ida e volta para todo brasileiro, ir lá para Miami e voltar. Para falar, caramba, é possível. Eu não preciso ficar que nem um maluco, sabe? Desgastando aqui, pagando tanto imposto sem ter nada. Não, eu posso votar em pessoas corretas que vão me ajudar. Dá para ter um trânsito que funciona, dá para ter uma educação de qualidade, dá para ter políticos mais capacitados, dá para a gente ter uma saúde que funciona. Assim, basicamente, mostrar para o povo brasileiro que há uma outra realidade. Agora, eu saí de uma favela onde muitos ali não têm uma outra noção de realidade. E eu posso mostrar isso para eles. Ei, tem como, tem uma outra realidade. Você não precisa ficar aqui querendo migalha do Estado, não. O Estado ele tem que te garantir algumas questões fundamentais. Depois disso, nós somos os autores da nossa vida. Se a gente quer mudar o Brasil, não é depositar confiança em mim que o Nicolas vai resolver tudo, não. Não faça isso. Cada um de nós, no nosso âmbito de influência, a gente consegue mudar as coisas. Se você for um bom médico, você vai ter isso vai reverberar numa boa saúde. Se você for uma boa jornalista, você vai reverberar para uma boa verdade no público. Se você for um bom advogado, você vai ajudar o direito. Se você for um bom caixa de supermercado, um bom patrão, tudo se alinha. Agora, se cada um não assumir a responsabilidade, é impossível mudar o Brasil. É impossível. Não me coloque lá para isso. Se as pessoas que vão votar em mim não assumirem as responsabilidades individuais, é impossível. Nunca na história da humanidade um homem só conseguiu resolver todos os problemas. E um homem que veio aqui perfeito, ele foi crucificado. Então, eu sou muito menos que Jesus. O que você acha que vai acontecer quando a população não tem compreensão? A população na época não tinha compreensão. Preferiu soltar um ladrão, por muita coincidência da vida, preferiu soltar um ladrão e condenar um inocente. Ou seja, se não tem uma consciência da população, dificilmente o governante conseguirá fazer muitas coisas também. O senhor é um potencial candidato ao governo de Minas? Olha, não descarto essa possibilidade. Eu quero, de fato, o melhor para Minas Gerais. Minas Gerais está passando por um problema fiscal muito grande. Eu tenho conversado com vários setores empresariais, setores que me querem, de fato, ali naquela cadeira. Sabe que a gente tem um potencial de gestão, de montar uma boa equipe, que seja limpa, que seja honesta, que seja uma equipe técnica. Tem outros nomes também, Cleitinho, poxa, meu irmão. E a gente está muito tranquilo. Inclusive, há uma hora eu estava conversando com ele agora ali no plenário, de que independentemente quem for, se for ele ou se for eu, a gente vai estar junto para um plano maior, porque a gente não pode, obviamente, deixar isso nas mãos do regime petista que tem acabado com o país. Se acabou com o país, também vai acabar com o nosso Estado. A segurança pública de Minas, eu acho que precisa ser mais valorizada. A gente precisa realmente olhar mais para quem sai para a rua para poder tomar tiro por pessoas desconhecidas, na maioria das vezes. E são muitos os desafios. Mas também quero colocar pé no chão, não tenho dificuldade nenhuma. Assim como eu comecei como vereador, não é nenhum demérito começar também em outro executivo também embaixo. Não vejo nenhum problema quanto a isso. Fazer um case de sucesso também no âmbito, por exemplo, de prefeitura, 2028 é uma possibilidade. Do senhor ser candidato a prefeito de Belo Horizonte? É uma possibilidade. Então, eu realmente vejo que... O que eu penso e mandar real, é assim, cara, eu não sou corrupto. Se eu não roubar, sobra o dinheiro. Então eu falo assim, vai dar para fazer as coisas. Eu não estou prometendo, falar, nossa, vou fazer Minas ou BH, as melhores metrópoles no Brasil. Mas se eu ganho para prefeito, eu não tenho dúvidas que eu vou ser o melhor prefeito do Brasil. E eu não tenho dúvidas se eu conseguir, se for o projeto ser governador de Minas, a gente também vai ter um dos melhores governos de Minas de toda a história. Por que o senhor não foi candidato nessa última eleição? O nome do Bruno Engler também era forte, mas o nome do senhor é um nome muito robusto. Mas já tinha um acordo anterior, o Bruno já tinha sido candidato anteriormente, ele tinha também esse desejo, eu não vi que era o time. Eu tinha somente 2 anos, né, de deputado federal, eu fiquei 2 anos como vereador, vim para federal. Se eu saísse, eu ia pular muitos cargos em um espaço de tempo muito curto. Então o Bruno quis ter essa competição, enfim,
tocamos dessa forma. Tem uma leitura de que o senhor não poderia ou não seria candidato ao governo do Estado em 2026, porque o senhor, como parlamentar, é importante, primeiro, porque é uma voz forte aqui em Brasília, segundo, porque puxa votos, e puxando votos, o senhor puxa outros eleitos e puxa também dinheiro para o partido. Pode haver algum impedimento nesse sentido? Não, vou ser bem sincero aqui, estou me lixando para dinheiro do quanto que eu levo para partido. Eu tive essa quantidade de votos e preciso deixar destacado aqui a importância de ter sido recordista de votos em Minas Gerais pela primeira vez. Um mineiro conseguiu ser o mais votado do Brasil, porque São Paulo tem o dobro de eleitores. Então são 32 milhões de eleitores, nós temos 16 milhões. Então conseguir mais votos do que de São Paulo e o Brasil inteiro é um ponto muito bom. E o mais importante também, quão bom é para a direita, para o conservador, para todos, né, que comungam dos mesmos princípios que nós, ter uma pessoa assim como o mais votado do Brasil. Né? O símbolo, a simbologia que isso dá. Então, quando você tem, por exemplo, né, o fulano de tal, o petista foi mais votado aqui no meu estado, ou o fulano de tal foi mais votado aqui, isso dá um peso para o projeto direita, para o projeto conservador, para o projeto daqueles que comungam os mesmos valores que nós. Então, das opções, né, se a gente de fato vier a deputado federal mais uma vez, eu vou batalhar muito para também ser recordista de votos, não para ter uma placa, mas porque para mostrar a nossa força, para mostrar o quão importante é ter alguém à frente de votos, sendo uma pessoa de direita, uma pessoa jovem, uma pessoa ilibada e que trabalha pelas pessoas, e principalmente porque eu acredito que a gente não pode dar esse título para a esquerda, e a gente fortalece o PL, através das minhas votações, a gente conseguiu puxar 6 deputados do PL, então a gente vai fazer uma chapa forte, uma chapa realmente que sejam de pessoas de direita, não como alguns aí, né, estavam na chapa do PL e demandou para o outro lado. Tipo quem? Não vou falar o nome, vocês pesquisam aí. Então, eu acredito que é um ponto muito importante. Seria histórico, né? Ser 2 vezes mais votado do Brasil, né? Vamos ver. Se a gente não for governador, a gente vai lutar aí para ser 2 vezes mais votado do Brasil. Para o governo de Minas, tem chance de ter uma dobradinha com o senhor e o Nicolas, o senhor e o Cleitinho, um sendo visto o outro ou não? Vai um e o outro só não, apoia? eu acho que seria ruim, né? Porque eu acho que tanto o Cleitinho quanto eu, nós temos uma visibilidade nacional. Há uma importância muito grande aqui no Congresso Nacional, né, das pautas. Qualquer lugar hoje que a gente vai no Brasil, acredito que a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente faz. Então, assim, é uma decisão complicada. E a gente está orando e, enfim, vai decidir mais. Vai ter composição com o governador Romeu Zema, com o candidato dele, Matheus? Eu não sei, está em aberto, até então não teve nenhuma conversa a respeito. Deputado, há um temor de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso, principalmente com o avanço de algumas operações da Polícia Federal, chegando cada vez mais perto do ex-presidente, como chegou no Braga Neto? Então, até mesmo porque eu já disse que a gente não vive numa plena democracia. Não tenho dúvidas de que o Jair Bolsonaro é a maior pedra no sapato deles. Não é à toa que tentaram matá-lo. E lembrando, quem tentou matar ele era um ex-filiado ao PSOL. Lembrando que foram N's e N's e N's narrativas durante todo esse tempo. Se eu não me engano, foi mais de 6, 8 anos, colocando como se ele talvez fosse um possível responsável pela morte da Marielle. No fim das contas, viu que não tinha nada a ver, mas a narrativa fica. Foi chamado de genocida, assassino, fascista, nazista. Já tentaram acabar com a família dele diversas vezes. As narrativas de baleia. O cara, poxa, fala que o cara importunou uma baleia é o cúmulo. Enfim, são diversas narrativas, então é bem claro que ele é, sim, uma pedra no sapato. E é engraçado que esse dia ele estava respondendo uma entrevista, ele falou assim, eu não sei, o povo gosta de mim. E é verdade, o povo gosta do Bolsonaro. Ele é um cara carismático, ele é um cara honesto, ele é um cara que de fato conseguiu, mesmo durante a pandemia, deixar a economia em verde no Brasil, para depois, no outro ano, o Lula deixar com 200 bi negativo em um ano. Parabéns ao PT, é incrível esse recorde. E você precisa compreender que, ou seja, ele é um inimigo declarado. Há possibilidade? Claro que há possibilidade. Você acha que está mais próximo? Quanto mais honesto nesse país você for, mais chance de ser preso. Eu posso ser preso porque eu chamei um homem de homem. Daí para frente é só para trás. Você olha o Bolsonaro, por exemplo. Qual que é a prova? O cara tentou dar um golpe. E aí? O cara tentou dar um golpe. Conversa com o general Braga Neto, conversando com outro cara, tá aí. Assim, esse crime, né, que se há que a tipificação penal disso, eu não sei. Isso é uma clara vingança de um sistema contra um cara que realmente fechou a torneira da corrupção, ou realmente está tendo devido processo legal? Por que as pessoas do dia 8 estão sendo julgadas pelo STF? Elas não é o foro delas. Por que não foi na primeira instância, segunda instância, como todo mundo?
Ou seja, há a possibilidade, que estão desgastando ele 24 horas por dia, sim. Agora, mais uma vez, é muito ruim, né? Para o STF prender um cara que tem mais quase 70 anos, vai ser 70 anos aí por agora, com o Trump na presidência agora, olhando para o Brasil, com uma parceria que precisa ser feita para o bem do brasileiro. Muda alguma coisa aqui, a eleição do Trump? Eu espero que sim, mas eu não sou daqueles que vão colocar esperança em outro país. Eu acredito que a nossa soberania tem que ser feita por nós mesmos. Que tipo de soberania é essa que depende de outro país? Eu acho que o Brasil tem que ser um país soberano. Mas é claro, uma ajudinha também não custa. Ajuda em que sentido? Mostra que a direita ajuda tá no forte? sentido de dar publicidade ao que está acontecendo aqui no Brasil. Então, por exemplo, o Elon Musk deu publicidade ao que estava acontecendo aqui no nosso país. Então, o Alexandre de Moraes, o próprio Lula, o que estava acontecendo aqui no dia 8, a busca e apreensão, prisão de aliados do Bolsonaro, foi mundialmente conhecido muito por conta desse relacionamento com Elon Musk e Donald Trump. Então eu espero que aconteça isso. Tem alguns projetos de lei também no Congresso americano que, por exemplo, de bloquear vistos, por exemplo, de ministro do STF ou bens deles lá, enfim. Vamos ver como é que isso vai caminhar. Eu só acredito que a prisão do Bolsonaro, mais uma vez, é meramente uma vingança, que não é da minha boca. O próprio Lula disse isso, enquanto ele estava sendo interrogado, né, para o Moro, falou, se sair daqui, né, se eu sair daqui, mais ou menos isso, né, se eu sair daqui e me derem as condições, você pode ter certeza que eu vou fazer bem pior. Ele falou numa entrevista, né, falou, vou F eles, né. Então, assim, nada mais do que a esquerda em ação. E o senhor acha que se isso acontecer, se a prisão acontecer, acontece por agora ou vai ser mais perto de 2026, que quanto mais perto da próxima eleição, menor a possibilidade de reversão dele ser solto, ser candidato? Eu não duvido de nada desse governo, até mesmo porque qual que será o motivo da prisão do Bolsonaro? Mentor de um golpe? Tipo, é esdrúxulo. Então, o senhor acha que pode acontecer a qualquer momento? A última pesquisa que eu vi, tinha a maioria da população brasileira, acho que quase 70%, 80%, não acreditava que o Bolsonaro tinha dado um golpe, né, ou tentado dar um golpe. E que o 8 de janeiro também foi uma tentativa de golpe. Como que você dá É um crime impossível. Falar que aquele povo de 8 de janeiro estava querendo dar um golpe. Mesma coisa eu falar que eu vou te envenenar com um copo de água potável. É um crime impossível. Ou seja, mais uma vez, é claro o que está acontecendo, a gente não pode deixar de dar pingos nos is. Eu realmente vejo que o Alexandre de Moraes é um serviço para essa nação, o Dino da mesma forma, um cara que fala que ele é comunista, graças a Deus. O Alexandre de Moraes, que por vingança mesmo, o Bolsonaro à direita, está colocando pessoas que escreveram com batom numa estátua, perdeu o mané, sendo que os caras claramente foram parciais durante as eleições de 2022, do tanto que depois derrotamos o bolsonarismo. Que ministro de Suprema Corte de outro país dá uma declaração pública dessa? Que ministro de STF faz entrevista com o Felipe Neto? Que ministro de outro país fala que quem colocou o Lula lá, ele tem que agradecer ao STF, que foi o caso de Gilmar Mendes? O Lula tem que agradecer a gente, porque a gente colocou ele lá. Que ministro do STF, como por exemplo o Alexandre de Moraes, né, condena as pessoas simplesmente porque ela entrou ali no Congresso, faz decisões da vida da pessoa em decisão remota, pede para poder fazer a defesa, publicar a defesa, olha isso, pediram para os advogados publicarem a defesa, até meia-noite, meia-noite e 2 já tinha sentença. É um escárnio, é um escárnio com o Brasil. Como é que o senhor vê o cenário das eleições presidenciais em 2026, com Jair Bolsonaro agora inelegível, uma possibilidade de prisão, e com o presidente Lula, depois da queda no banheiro, passou por 2 cirurgias, com os questionamentos em relação à saúde dele para o futuro próximo? Era muito fácil o Brasil ganhar da Alemanha. Era só o juiz ter anulado os 7 gols. Ia ficar 1-0. A gente ia ganhar. A mesma coisa agora. É muito fácil do PT ganhar de novo. É só ele tornar todos os opositores inelegíveis ou presos. Caiado, inelegível. Né? Até então. Bolsonaro, inelegível e talvez preso. E aí, quem vai sobrar? Tarcísio não vai sair porque é governo de São Paulo. E aí, quem vai ficar? Pronto, o Lula ganha de WO. Obrigado. Somos democráticos. Que democracia é essa? E você vê que é o mesmo modus operandi do Nicolás Maduro, do Daniel Ortega na Nicarágua. Então, que democracia é essa que persegue só os opositores? O senhor acha que o Lula pode competir em 2026? Eu acho que pode. Aquilo dali não larga o osso, mas nunca. Aquilo dali tem uma sede de poder absurda. Você acha que ele vai dividir a glória com quem? Com a Haddad? Que vai fazer o dólar bater em 7 bi, injetou 4 bilhões e ainda assim não conseguiu controlar o dólar? Vai ser quem? A Dilma? Que está ganhando 500 mil reais com um carguinho lá no BRICS, né? No Banco Mundial. Quem vai ser quem? Quem? Vai ser o Boulos? Estão uma lavada lá em São Paulo? Fez a campanha mais cara da história
praticamente do Brasil e conseguir ter praticamente a mesma quantidade de votos que a eleição passada, quem vai ser o candidato? A não ser que tenha uma briga, né, do Lula e o Alexandre de Moraes, e aí o Moraes quer sair presidente da República também. Vai ser gostoso verem eles se degladiarem. Agora, enfim, não tem como. Os caras realmente querem o poder a todo custo. E se depender deles, o José Dirceu já falou que estava querendo transformar o mandato de presidência, se eu não me engano, para 12 anos. É inacreditável. Em Minas, o senhor vê um confronto nas urnas em 2026 entre, sei lá, o senhor e o Rodrigo Pacheco, Cleitinho e Rodrigo Pacheco? Mais uma vez, Pacheco não vai porque é covarde. Segundo, tem o Alexandre Silveira, que é uma possibilidade. Tem Alexandre Silveira, que é uma possibilidade. Tem Aécio também, que é uma possibilidade. Competir, saiu aí nas pesquisas. Mas, enfim, na política tudo é possível. Eu falo aqui em Brasília. Em Brasília pode acontecer tudo, até mesmo nada. Como é que o senhor avalia? O senhor já falou da reforma tributária, eu queria que o senhor desse uma palavra final sobre isso. O senhor acha que vai adiantar ou não vai essa reforma tributária? O corte de gastos, o pacote que foi enviado pelo governo, como é que o senhor avalia ele, a votação dele e, de forma geral, como é que o senhor avalia os 2 primeiros anos do presidente Lula? O corte de gastos ele é tão esdrúxulo que ele basicamente, com a justificativa de querer fazer um reajuste, né, fiscal, está tirando dinheiro de idoso, de autista e de deficiente físico através do BPC. Projeto agora 4614 de 2024, que a gente está contra e está lutando para poder ser retirado de pauta. Esse é o corte de gastos, né? Mas cortar os gastos da Janja, não. Cortar os gastos de 4 bilhões de viagens e despesas do governo Lula em viagem internacional, também não. Cortar os gastos dos quase não, 40 ministérios que o Lula fez, né? Literalmente a Alibaba e os 40 ministérios, né? É surreal como o governo só está entochando imposto, aumento de carga tributária, e se a reforma tributária não vai fazer nada mais, nada menos do que aumento, mais uma vez, saneamento básico, aumento de tributo para as empresas, aumento de conta de água, de conta de luz, e você vai ter aí, e a bomba não vai estourar agora, vai estourar daqui a um ano. Grave o que eu estou te falando, daqui a um ano o Brasil vai estar estourado em termos econômicos, porque a previsão futura do mercado é muito ruim, muito ruim. Aproveitando que o senhor falou em ministérios, como é que o senhor vê a possibilidade de dança das cadeiras aqui na esplanada dos ministérios, com várias trocas que podem ser feitas pelo presidente? Para mim não tinha que ter dança da cadeira de ministério nenhum, para mim que se exploda partido e essas trocas de tomar lá da cá. Os ministérios tinham que ser ministérios técnicos, de pessoas que de fato consigam ajudar o país. O ministério, por exemplo, da mulher, a ministra não conseguiu me responder o que é ser uma mulher, o que é uma mulher, não sabe responder o que é uma mulher. A ministra dos Direitos Humanos, a ministra das Mulheres do Brasil não sabe responder o que é uma mulher, pode ver o vídeo, está lá no meu YouTube. O ministro dos Direitos Humanos do Brasil estava assediando outra mulher. A ministra nem sei o que é, a irmã da Marielle? Nem sei o que é. Igualdade racial, o currículo dela. Irmã da Marielle. Estava subindo a favela da Maré sem capacete. Gente, quem morou na favela sabe. Qual o policial que consegue entrar do jeito que ela entrou ali? Ninguém. Tá resolvido o problema da segurança pública, que inclusive o ministro é o Lewandowski. Presta atenção, um policial, ele é morto nesse país e não vale de nada. Sargento, como é que chama Dias. Sargento Dias, em Minas Gerais, morto com um tiro praticamente na cabeça de um vagabundo que estava com direitinho a saidinha. Não deu nada, não teve nada com isso, com relação a isso. Você acha que vai ter impacto a legislação aprovada que vai Tomara. Para mim é o seguinte, tem um pessoalzinho de esquerda que fala assim, uma rigorosidade, né, penal não adianta. Não adianta o quê? O policial não pode trabalhar porque não tem rigorosidade com a pena. Ué. Ele sabe que se ele atirar, ele vai ter que responder questão administrativa, audiência de custódia, ele está ferrado. Então ele não aplica por causa disso. Agora, se as nossas penas fossem mais duras, a dosimetria da pena, latrocínio, roubo seguido de morte, você vai ficar 12 anos na cadeia, 12 anos na cadeia. Não tem dessa, você vai progredir para sua casa, vai para casa do inferno. Porque não tem dessa você matar uma pessoa e passar impune, pô. Então, o que acontece hoje no Brasil? O policial não tem a devida condição de trabalhar, o judiciário muito conivente com bandido e com ladrão, porque foram tudo formados em universidade esquerdista que fica passando mão em cima de vagabundo, e você tem um poder que, igual o Lula, que investiu somente do fundo de segurança 10% na segurança do país. Enquanto isso, você tem ministro como o ministro Flávio Dino entrando na Maré, você tem, por exemplo, a Aniele Franco subindo morro sem capacete. Então tá resolvido o problema da segurança pública. Toda a segurança pública agora no Brasil faz uma máscara do Dino e entra na favela.
Pronto, tá resolvido o problema de segurança pública. Então, assim, é um escárnio ridículo que os ministérios têm dinheiro pra caramba, não falta dinheiro não. O que falta no Brasil é vergonha na cara, é falta de homem, falta de caráter para poder colocar alguém que vai cuidar realmente da infraestrutura do nosso país. E não vai ficar querendo fazer lá da cá. Colocar uma ministra da saúde que seja competente. A Nízia, sabe que ela é formada? Em sociologia. Não querendo falar nada aqui contra os sociólogos. Uma baita de um estudo, de um conhecimento agora. Colocar essa mulher inepta para poder tocar a saúde do nosso país, como está a saúde do seu país? Um cara morreu agora na fila do UPA, sentado na cadeira lá no Rio de Janeiro. Se sou eu prefeito, isso acontece, hein? Terceira Guerra Mundial, né? Agora, como foi lá com o Paz do Rio de Janeiro, com o ladinho do Lula, todo mundo fica caladinho. Então, assim, o Brasil tá um lixo. O que no Brasil tá bom? Assim, o Brasil tá bom... não tá bom não. A economia tá bom não. Não, a saúde também tá bom não. Na educação, não. A educação também a gente tem os piores índices. Mas a segurança também não. O que tá bom no Brasil, gente? Acorda. O que tá bom? Nada. Por que o pessoal continua fazendo a mesma coisa? Vamos voltar diferente. Vamos confiar em outras pessoas. Vamos fazer algo diferente. Porque eu não tenho dúvidas que, assim, a minha esperança é que um dia as pessoas façam isso aqui e a gente consiga tirar esse freio de mão que se chama PT e esquerda aqui no nosso país. Deputado Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, vai trabalhar durante as férias. O senhor acha que há alguma possibilidade dele indiciar Bolsonaro, Braga Neto, ou levar adiante o que tem a ver com esse inquérito? Eu duvido que o Gonet vai trabalhar para poder resolver processos, né, criminais sobre facção criminosa, sobre investigação contra o PCC, contra o Comando Vermelho, sobre operações, né, do que tem investigações do Ministério Público sobre estupro, sobre casos de assédio, sobre um monte. Eu duvido. O que o senhor acha que o Gonet vai fazer? Eu acho, suspeita, que possa ser aí contra parlamentares de direita, contra o indiciamento do Bolsonaro. Eu acho, tá? Não sei não, eu acho. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que ele vai ficar trabalhando aí nas férias aí, vai ser para poder realmente cuidar da nossa prioridade hoje no Brasil. Um golpe que nunca existiu. Deputado, nós fizemos um balanço com o senhor, que foi o ano de 2024. Agora, quais são as perspectivas para 2025? 2025 a gente está aí com a liderança agora do Zucco, na liderança da oposição. Fizemos inclusive uma reunião hoje. A gente quer definir pautas específicas para poder focar. Eu quero ter bastante produtividade em relatorias. As relatorias, você pode inclusive entrar aí no site da Câmara. Ela tem uma diferença de relatoria de comissão e de plenário, né? De plenário é mais difícil de conseguir. E esse ano eu consegui de 2, graças a Deus. Com relação a dar publicidade dos dados educacionais, que ajuda muito com relação às métricas de alfabetização, até mesmo na formação de políticas públicas. E no outro, que eu te disse, que é uma relatoria de um projeto que tira aparelhos eletrônicos que são apreendidos em operações, né, de cunho policial possam ser direcionados para escolas, como celulares, computadores, para fins pedagógicos. E dentro da comissão, a gente também pode pegar relatorias. Como eu era o presidente da comissão, fica chato eu mesmo ficar me dando relatorias, né? Mas vou pleitear a vaga de titularidade na CCJ, discutir mais projetos de relatorias, pegar mais relatorias e ter essa produção e rodar também mais Minas Gerais, conseguir ter mais proximidade, inclusive entregando as emendas. Temos muitas emendas para entregar, principalmente no norte de Minas, com relação a postos artesianos, com relação à estrutura para a segurança pública, a revitalização, reestruturação também de escolas, sejam estaduais, enfim, que a gente consegue dedicar essas emendas e muitos projetos no âmbito também sociais, que a gente está trabalhando aí para poder ter uma maior atuação nessa área também. Nas redes sociais, principalmente, mas também aqui na Câmara dos Deputados, o senhor teve alguns embates que foram polêmicos com um deputado federal mineiro, que é o André Janones. Uhum. Como é que o senhor acha que vai ser essa relação a partir de 2025? Bicho, a polêmica continua? Sendo bem sincero, polêmica e rivalidade não tem. Não tem rivalidade com o Real Madrid e ABC de Piracicaba. Não tem, pô. Ele falou comigo que ia me triturar nas urnas. Ele teve praticamente 1/3 de votos, não, menos 1/3. Eu tive 7 vezes mais votos do que ele. E é uma pessoa que pode perguntar aqui na Câmara, ele é democrático. A direita e a esquerda não gostam dele. Ele é um cara que, assim, não tem trânsito, não faz nada, não produz nada, a não ser fake news e mentiras. Então, assim, eu, de fato, às vezes que eu perdi tempo com ele, eu me arrependo. De fato, é uma pessoa que vai ser esquecida aí na história. A gente continua, obviamente, fazendo o nosso trabalho. E, enfim, não tem nem comparação, é uma coisa muito distante. Assim. Você acha que ele corre o risco de ser caçado? Deveria, né? E não pelas falas dele, mas pelos crimes, né? Que, poxa, o cara é réu, confesso, de rachadinha, né? Imagina se é eu, hein?
que estava acontecendo comigo agora? Não tenho dúvidas que eu estava em algum dos Bangu. Em Bangu 1, 2 ou 3, porque, óbvio, né? Eu se passar perto de rachadinha, já era. Agora, o Janones não, né? O Janones pode ter diversas denúncias, áudios, e aí depois para ele falar que foi rachadinha voluntária. Pô, rachadinha voluntária foi pesado, né? Podia ter pensado em outra coisa melhor. Enfim, espero que... A gente fez um recurso para poder ser votado esse processo no plenário de rachadinha dele. Vamos ver se a gente consegue pautar isso em plenário e, enfim, fazer com que essa coisa volte para o mar aí. Deputado, só para terminar, com a possível inviabilidade de vários candidatos da direita para a disputa à presidência da República em 2026, o senhor vê alguma possibilidade de alguém do clã Bolsonaro ser candidato à presidência? Michele Bolsonaro, Eduardo, menos possível, mas talvez também Flávio? Eu acho que os filhos virão para Senado, eu acho que inclusive é o foco. Então, Michele Senado, acho que o Eduardo também vai para Senado, Flávio Bolsonaro continua para o Senado. Mais uma vez, quem decide se irão ou não é o Bolsonaro. Ele já disse, né? Eu sou o plano A, B ou C. Então, ele disse, está falado. Vou falar em Senado, quem que o senhor acha que é um candidato que pode ser forte para disputar essa vaga em Minas? Posso falar completamente em aberto. Uma pena eu não ter 35 anos. Né? O senhor iria? Inclusive, eu iria amanhã, agora. Inclusive, você tem um projeto de lei que, no Senado sobre redução, né, de 35 anos para 30. Se passar ano que vem, dá para eu vir como senador. Vamos ver se os ventos mudam aí, né? O que você acha que vai ser do futuro do governador Romeu Zema, que não pode se candidatar à reeleição mais? No cenário, a presidência da República, a princípio, parece que o nome perdeu um pouco a força. O que o senhor, que lugar o senhor vê para o Zema? Eu acredito que o projeto e o entorno dele quer que ele quer compor em um projeto vitorioso para o Brasil. Eu acredito que se, por exemplo, venha pleitear o cargo de vice e for isso, eu acho que ele vem, já que ele quer compor mesmo um projeto. Se, por exemplo, né, se for de WO, todo mundo está preso, todo mundo tá inelegível, e for ele o presidente, obviamente nós estamos juntos. Se for para ele vir, sei lá, como ele tem a possibilidade também do Senado também, e o PL obviamente não vai deixar de lançar um senador, e o PL também não vai deixar também, eu acredito que deixar de lançar um governador. Eles têm que mostrar essa posição, ou uma composição. Mas, enfim, o destino dele, eu acho que o Zema é um cara muito tranquilo, pouco vaidoso, ou quase zero vaidoso com relação ao poder, e vai querer encaixar ali no cargo que for melhor para o nosso país. Vai ter parceria, então, com o campo do Zema em 2026? Eu acredito que todos nós, né, temos um inimigo em comum, que é a esquerda, que é, mais uma vez, o regime petista, que é o freio de mão do nosso país. Enfim, acredito que nós temos um inimigo em comum e não tenho dúvidas que caminharíamos juntos aí. Nós passamos por vários assuntos polêmicos aqui. Tem um que sempre causa polêmica, não só no Brasil, mas no mundo, que é do aborto. Como é que está esse debate hoje na Câmara dos Deputados? O que o senhor acha que avança, o que não avança? Em relação ao que está sendo discutido no âmbito do judiciário também. Outro dia o senhor deu uma declaração, salvo engano, foi para o Léo Dias, dizendo que não usa métodos contraceptivos. Então a posição do senhor era muito conhecida em relação a isso. Mas como é que o senhor acha que avançam esses projetos no Senado Nacional? Olha, tivemos uma grande vitória na CCJ, né, com a PEC da Vida, que basicamente altera, né, ali desde a concepção na Constituição. E acredito que assim, é uma luta não somente material, uma luta espiritual. Para mim, quem tira o tempo para poder querer matar crianças dentro do ventre, ao invés de querer garantir para elas uma saúde, uma educação, uma condição da mãe, mesmo que em casos terríveis, ela ter um bom acompanhamento e a criança não pagar pelos erros ou crimes externos, para mim essa pessoa realmente está com a alma completamente em desordem e debilitada. Até mesmo porque, se fosse você não queria que outra pessoa decidisse a sua vida. A vida ela é muito sofrida para todos, a vida é difícil para todo mundo, mas eu não tenho dúvidas que você não desejaria extinguir a sua vida por conta dos momentos tristes ou terríveis ou mágoas e marcas que você tem na sua vida. Você tem, por exemplo, grupos, né, de pessoas nos Estados Unidos e aqui também no Brasil que são frutos de estupro, e eu duvido, né, você olhar dentro do olho delas agora, adultos, e falar, você merecia estar morta, porque a sua dor foi muito grande. Então eu acho que é uma solução muito simplória você simplesmente querer matar uma criança dentro do ventre por conta de N questões aqui em cima. E lógico, a gente sabe que isso é uma exceção em caso, por exemplo, de estupro, que a esquerda pega isso para poder colocar como regra. O que eles querem é uma libertinagem sexual para a mulher, enfim, ter relação com quem quiser. E se quiser ter um filho, que é assumir um risco, né? Você assume, quando você faz, não sei se você sabe, tá, esquerda, mas quando você faz sexo sem nenhum tipo de preservativo, você assume o risco de ter um filho. E aquele filho não pode pagar por você simplesmente querer ter prazer a qualquer custo. Se aquele filho vier, você não pode simplesmente matá-lo porque você não quer ter um filho. Então é isso que eles querem.
e acredito que a PEC da vida traz essa garantia, esse direito fundamental que é a vida. O STF, obviamente, em sua maioria é composta por pessoas que têm uma noção e um posicionamento errado com relação à vida, até mesmo que eles já nasceram, né? Fica muito fácil ser a favor do aborto. E acredito que, se for pautado isso, eu acho que hoje o Brasil tem uma condição de ter uma quantidade de cristãos muito grande. A gente vai fazer uma pressão muito grande. Fizemos, inclusive, aqui. A Rosa Weber, que, posso ser sincero, fez um desserviço para o Brasil. Simplesmente, antes dela deixar o cargo dela como ministra do STF, votou a favor, inclusive em sessão remota, e largou o cargo, deixando como legado a morte de crianças no ventre para ser aprovada aqui no Brasil. Mas graças a Deus, né, que eu não sou eu quem julga essas pessoas, será Deus. E isso, quando as pessoas falam, só Deus que me julga, né? Isso não te dá arrepios, né? Isso não te dá medo? Então, enfim, era melhor eu te julgar do que o próprio Deus, né? Espero que essas pessoas tenham o reto juízo que vem do Senhor. Enfim, acredito que é uma pauta que a gente está trabalhando muito, muito forte, mas, obviamente, a esquerda da América Latina inteira conseguiu aprovar isso em diversos países, e espero que o próximo presidente da República consiga frear isso, como o presidente freou, de não deixar isso ir para frente. Deputado Nicolas Ferreira, presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado aí a todos que acompanham meu trabalho. Eu sei que no meio do caminho muitos vão desistir, muitos vão desanimar, mas peço para que vocês permaneçam firmes, acreditando, né, que Deus tem um plano para esse país aqui, e não tenho dúvidas que quem viver, verá essa nação ser diferente. Mas a gente precisa permanecer. Um abraço a todos.